Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nesse vídeo eu vou lhe falar o erro de um líder que custou 18 bilhões de dólares. Um erro, 18 bilhões de dólares. De quem eu estou falando aqui? Eu estou falando de um erro cometido pelo CEO da Volkswagen no ano de 2014, agora bem recente, com consequências em 2016 e 2017. Que erro que esse cara cometeu? O nome desse cara é Martin Winterkorn. Esse cara é um doutor em física pela Universidade Max Planck. Max Planck, para quem não conhece, foi o ganhador do Prêmio Nobel de Física por suas contribuições à física. Até foi ele que deu origem à física quântica. Então, ser um doutor por essa universidade lhe concede muita autoridade. E aí, o Martin entrou, então, na Bosch, foi trabalhar na Bosch, e na Bosch ele conseguiu entrar na Audi. E aí da Audi ele se tornou CEO da Volkswagen. Mas que erro que esse cara cometeu que custou 18 bilhões de dólares e mais alguns milhõezinhos ali. Ele cometeu o erro de não ouvir o time dele. Ele cometeu o erro de afastar as pessoas. Então, apesar desse cara ser um doutorado, eu posso lhe dizer aqui sem conhecê-lo, mas pelo que eu li sobre ele, eu posso dizer que não era um cara que olhava muito para o autoconhecimento, não. É um cara muito mais voltado para questões técnicas e para questões de processos, mas esqueceu de olhar para dentro. Então, como é que isso aconteceu? Muitos executivos que trabalhavam com ele relatam hoje que trabalhar com ele era uma tortura. Ele era arrogante, ele humilhava as pessoas na frente do time. Quando os executivos, qualquer um que fosse, ia comunicar para ele um erro que aconteceu dentro da empresa, uma falha, alguma coisa desse tipo, uma meta que não foi alcançada, a frase que os executivos usavam é: sai da frente, porque o negócio era avassalador. Então ele humilhava essas pessoas. O que é que foi acontecendo dentro do time dele? O que é que acontece com qualquer líder que começa a afastar o seu time, que não gosta de ouvir notícia ruim, e que ao invés de ouvir aquilo, entender aquilo, ajudar o seu time a mudar aquilo, ele se afasta e dá um esporro toda vez. O que é que acontece com isso? O time dele, os executivos da Volkswagen nos Estados Unidos, porque eles tinham um sonho, né? A Volkswagen tinha um sonho até certo tempo atrás de ganhar o mercado mundial e se tornar a maior montadora do mundo. Os Estados Unidos era uma parte extremamente estratégica para a Volkswagen. E era lá que o Martin estava como CEO, com metas extremamente agressivas. O fato então que essas metas agressivas e o jeito dele de liderar, completamente errado, fez com que os executivos começassem a dar um jeitinho, quase como aquele jeitinho brasileiro. Então eles começavam a não comunicar para ele as falhas e os erros, deixavam por debaixo do tapete e faziam o processo rodar sem que ele sabesse, porque não queria ficar sendo humilhado por ele toda vez. Esse jeitinho que os executivos deram, eles começaram a alcançar metas, só que a qualidade caiu. E acontece que eles começaram a emitir fora do nível regulamentado óxido nítrico. E quando isso aconteceu, eles foram muito, mas muito criticados nos Estados Unidos, sofreram várias sanções, várias multas. E esse erro causou um prejuízo nas ações de 30%, ou seja, em 2017 a Volkswagen valia 30% a menos de mercado. Isso custou 18 bilhões de dólares, fora a quantidade de indenizações que eles tiveram que pagar, de multas ambientais que eles tiveram que pagar, e fora os erros inestimáveis, porque tem uma pesquisa norte-americana que mostrou que o excesso de gases emitidos por esses veículos, pela quantidade aos milhares, iria reduzir o tempo de vida de milhares de pessoas norte-americanas. Então, custos irreparáveis. E aí esse cara, obviamente, começou a sofrer muita pressão e pediu demissão. Qual foi o erro que ele cometeu? Qual foi o erro que ele cometeu? Ele não ouvia o seu time. Em vez de ele incentivar as pessoas a serem transparentes e honestas com ele, ele afastava as pessoas que compartilhavam as informações reais. Isso é fatal. Se você é um líder hoje e quando a pessoa vai falar com você de algum erro que aconteceu, toda vez você dá um esporro nela, pode ter certeza, vai chegar um momento que ela não vai lhe falar não. Mas não é porque deixou de acontecer problema, é porque ela está dando o jeitinho dela. E o jeitinho dela normalmente não é muito saudável para a empresa.
Tá fazendo sentido para você? Então, quando o líder comete o erro de não ouvir, duas coisas aí podem estar causando isso. Primeiro é a falta de autoconhecimento. O líder que não olha para dentro, que não entende os seus pontos cegos, a sua performance cega, quando não olha para dentro, ele não tem o tempo de se ajustar. E a falta de ajuste diário na sua performance coloca você em uma rota totalmente diferente. E o segundo ponto é a própria arrogância, o próprio ego, de achar que por estar em uma posição maior do que a do seu subordinado, você tem o direito de ser um babaca com ele. Então faz sentido? O erro que custou 18 bilhões de dólares é não saber ouvir o seu time, não apreciar a transparência das pessoas, não apreciar a honestidade das pessoas. Então quando você ouvir o que não quer do seu liderado, do seu time, eu te convido a primeiro treinar os seus ouvidos para entender o seguinte: isso que ele está me falando, faz sentido isso? Isso que ele está me falando aqui, tem um sentido? Eu consigo contribuir com isso? Como é que eu faço para ajudá-los a mudar isso? Porque se não chegar até você, os erros vão continuar acontecendo. A diferença é que é embaixo do tapete, e quando esse tapete for levantado, vai sobrar primeiramente para você. Espero que esse vídeo tenha contribuído e de feito refletir sobre a qualidade de saber ouvir e de saber ouvir coisa chata, coisa ruim, coisa que dói. Se você se dispõe a ouvir esse tipo de coisa e acolhe o seu liderado quando ele te dá notícias ruins, a chance é que você crie um bom relacionamento, você crie um bom rapport com o seu time. Estou preparando um presente para você aqui, ó. Presente. Você que me acompanhou até o final merece ser reconhecido. Já lhe convido então a deixar o seu curtir, é o patrocínio que eu tenho seu para saber se eu estou no caminho certo, contribuindo com você. E deixe seu comentário, deixe a sua dúvida. Qual é a sua dúvida? Qual é o seu desafio como líder? Pode ser que eu escolha o seu tema para compartilhar em um próximo vídeo. Aqui embaixo na descrição tem um presente que eu estou falando para você. Eu preparei um conteúdo exclusivo para quem é líder ou almeja se tornar um líder. Então aqui no link na descrição desse vídeo, em algum lugar aqui, você vai clicar e vai ter acesso a esse conteúdo gratuito, porém de extremo valor, que eu preparei para você. Vai lá e aproveita enquanto está no ar. Combinado? Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.